Olá, está no ar mais um podcast Zé Café. E sempre na linha de informação de qualidade. Hoje o meu convidado, um oftalmologista, Dr. Almir Ruiz. Ele é um excelente profissional com 30, quantos anos? 33 anos. 33 anos de oftalmologia. Então agora o Dr. Almir vai se apresentar a vocês. Doutor Almir, fica à vontade para contar um pouquinho o resumo da sua vocação para ser oftalmologista. Ok. Primeiramente, obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer. Eu sou oftalmologista há 33 anos, como você falou, estou clinicando aqui em Santos há esse tempo todo. Minha formação, eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, vim para Santos fazer oftalmologia. Já na faculdade já gostava dessa carreira de oftalmologia, já no quarto ano já fazia monitoria dessa área, que sempre me interessei muito. Quando vim aqui para Santos, acabei ficando aqui e estou aqui até hoje, tenho o meu consultório aqui e hoje sou responsável pela Prevent Senior aqui na parte de oftalmologia, na Gaolis Grotone. E, enfim, acabei ficando aqui, sou de Santos agora, né? Mas foi uma... Então, assim, o senhor resolveu ser oftalmologista, teve a vocação? Tive a vocação. Eu sempre gostei dessa área, né? Eu sempre me interessei desde o quarto ano de medicina, parecia que eu não queria outra coisa, né? Passei por outras áreas, mas sempre gostei do oftalmo. Mergulhei nisso e até hoje. Acho que não sei fazer outra coisa na minha vida sem ser oftalmologia. A oftalmologia, em 33 anos, evoluiu? Muito, muito. Sobretudo da parte cirúrgica. Evoluiu muito, né? Hoje, a parte cirúrgica, principalmente catarata, glaucoma, você tem outra qualidade de vida com as cirurgias mais modernas. E essa parte do oftalmo evoluiu muito, né? Do tempo que eu me formei, eu acabei a residência e fazia oftalmo, as cirurgias eram mais demoradas, davam pontos, ficavam muito tempo, o paciente se recuperando. Hoje não, hoje é muito rápido e se opera cada vez mais cedo, porque o prognóstico é bom, né? E não em todas as subespecialidades da oftalmologia cresceram, né? A parte de plástico ocular, de estrabismo e outras áreas, glaucoma, que é importante. Isso, os estudos foram aumentando e hoje, que esse tempo de 33 anos, evoluiu muito. E você tem que acompanhar, tem que estudar, senão você fica para trás, né? Exatamente, exatamente. É o que acontece com a tecnologia em casa hoje, na vida da gente, né? Hoje, quem não souber mexer com o celular, essas coisas, sim, não se comunica, não usa WhatsApp, Instagram, tudo isso. Mas eu estava aqui pensando aqui sobre algumas questões. Que sinal que a pessoa precisa ter para procurar um oftalmologista com urgência? Eu nunca imaginei urgência em oftalmologia. Tem a urgência e emergência. Sim. Né? A emergência você coloca o órgão num estado que em poucas horas você pode perder a visão. Nossa. Né? Isso é uma emergência. Né? Das emergências de oftalmologia, nós temos algumas que são as que mais prevalecem. Como, por exemplo, uma pessoa acorda e não está enxergando desse olho nada, apagou a visão. Isso é uma emergência que pode ser uma oclusão da artéria lá atrás do olho. E você tem que intervir de maneira rápida, em 1 hora, que senão ela perde a visão. Né? Nossa, e não teve sintoma? Não tem sintoma, ela apaga a visão. Acordou, é um trombo que saiu de algum lugar, como vai para o cérebro, foi para o olho, para a artéria, e lá obstruiu. 1 hora? 1 hora você tem um prazo para dissolver esse trombo, para fazer alguma coisa, para que se possa reverter um pouco isso, né? Isso é um caso de emergência oftalmologia. Outra emergência oftalmologia, que é mais comum, é o glaucoma agudo. Né? O olho funciona como se fosse uma caixa d'água. Tem que entrar de água no olho, tem que sair. Quando entra o líquido dentro do globo e não sai, porque teve um bloqueio de onde sai o líquido, e a pressão começa a aumentar, o tônus começa a aumentar, o olho começa a doer, a pessoa vê tudo embaçado, e a dor é muito grande. A dor é muito grande, mesmo? Chega a ter náusea e vômito, né? E essa hora tem que ir ao oftalmologista para ele diminuir essa pressão ocular, né? Então, essa é uma emergência oftalmológica. Outra emergência oftalmológica é o trauma ocular. A pessoa que teve um trauma no globo ocular, que tem uma diminuição da acuidade visual após trauma, né? Isso tem que procurar um oftalmo, pode ter lesado alguma estrutura do olho. É uma emergência. Dentro da
urgência, eu suscitou aqui líquido dentro do globo ocular, é isso? Não, dentro desse meio, não. O olho, ele fabrica um líquido. Né? Tá, ok. Para manter o tônus do olho. Ok. E tem um lugar onde é drenado o líquido. Entendi. E o que entra de líquido tem que sair. Então, quando você tem um bloqueio da saída do líquido, chama humor aquoso, aumenta a pressão do olho, essa pressão é levada lá para trás, no nervo do olho, como se fosse o fio de um rádio. Esse fio ele é esmagado e começa a morrer fibras que levam a imagem para o cérebro. Por isso que você tem um certo tempo para ver isso, porque senão você perde a visão também. Né? Então, glaucoma agudo é uma delas. Eu achei que glaucoma era uma... Eu, como não sou da área, eu posso falar as minhas dúvidas. Eu tive um caso de glaucoma na família. Meu pai teve diabetes 2, eu acho. 2 é não insulina, né? Isso, não insulina. E acabou desenvolvendo um glaucoma por causa de pressão ocular. Tá. E na época ele foi um dos primeiros pacientes aí lá para o Penin do Bournier. Sim, em Campinas, né? E foi tentar uma cirurgia laser, não sei o quê, mas infelizmente já era uma evolução tal. Então o glaucoma não pode aparecer de repente? O glaucoma, o glaucoma ele é assintomático normalmente, né? Uma pessoa que tem glaucoma, essa que eu falei que vai entrando no líquido, vai saindo, isso pode acontecer também de maneira lenta. E a pressão do olho, que tem uma pressão alvo, mais ou menos uns 14 milímetros, essa pressão vai aumentando, 20, 23, e vai causando mal para o nervo. Isso de maneira vagarosa, e a pessoa não sente. Quando vai ao oftalmo, a pressão já está num nível mais alto e já perdeu muito campo de visão. Isso é um glaucoma crônico simples que eu estou falando. A emergência é do glaucoma agudo. É quando, de repente, fecha, tem um bloqueio, aí a pressão vai lá em cima. Né? Nossa! Mas o glaucoma grande, o problema é que é uma doença silenciosa. Por isso que deve ir ao oftalmo e aferir a pressão ocular. Então, assim, mal comparando, a pressão arterial nossa também existe semelhantemente nos olhos. Sim, tem pressão ocular. Tem a pressão ocular, né? Não tem igual a arterial que tem alta, mas tem uma pressão que é uma pressão alva que você tem que se manter, para manter o olho sadio. Né? Entendeu? Entendi. Olha, por isso que é bom fazer, por isso que é bom ser podcast, a gente aprende, tira dúvidas. Eu tenho esse privilégio de entrevistar a pessoa que entende do assunto, né? Isso é muito bom. Mas, assim, de quanto tempo a gente deve fazer um exame oftalmológico? Até os 50 anos de idade, de ano em ano, né? Desde que você não tenha nenhum quadro que te chame alguma atenção, né? Que você tenha uma dor de cabeça, uma qualidade visual mais baixa, que te chama e você vai ao oftalmologista. Mas, normalmente, uma pessoa sadia para fazer um check-up de ano em ano. A partir dos 50 anos, restringe um pouco, de 6 em 6 meses, por causa das doenças que dão mais nessa faixa etária, né? Que são mais comuns. Né? Então, pessoas acima de 50 anos, você tem que pensar em catarata, em outras doenças da mácula, da retina lá atrás, do motor do carro, né? Então, essas doenças que dão a partir dessa idade, então é bom você fazer um check-up de 6 em 6 meses, né? É mesmo? Porque, normalmente, as pessoas nessa faixa etária, que o senhor acabou de citar, acabam usando óculos para ler, né? Acima dos 40 anos é fatal, presbiopia, eu acho. Presbiopia, a vista cansada, né? É a famosa vista cansada. E eu também vejo casos de pessoas que, depois de um tempo de idade, param de usar óculos. Existe reversão em algum caso? Não, assim, as pessoas que enxergam bem de perto a partir dessa idade, provavelmente são míopes, que o míope enxerga bem de perto. Então, às vezes usa óculos para longe, mas para perto não é necessário, né? Ou se não, pessoas que operaram, por exemplo, a catarata e colocaram uma lente dentro do olho e tirou o óculos de fora. Okay. Né? Então, são pessoas que você olha, poxa, não está usando óculos, então alguma coisa aconteceu. É por isso que você vê vovó fazendo tricô, o cara enxerga muito de perto. Isso não é muito natural. Você fala, minha avó enxerga muito bem de perto. Pode ver que ela deve estar com uma miopia, ou foi operada de catarata, ficou míope, né? E aí é por isso que enxerga de perto. Isso não... Eu dificilmente no meu consultório vi alguém com mais de 45 anos que tem uma visão 20/20, 100% para longe, sempre 20/20. E 100% para perto sem óculos, né? É mesmo? Isso é raro, né? Dentro dessa linha, é tão interessante essas questões, porque outro dia eu entrevistei uma dermatologista e nós estávamos falando que as pessoas não incluem o check-up anual à dermatologia, né? E ela estava dizendo que a pele é o maior órgão do corpo humano. Sim.
né? E ele não é tratado. Ela deu uma aula aqui sobre isso. Sim. E o olho já é uma coisa que você vai por emergência, por urgência, e a partir dos 50 anos em condições normais, sem nenhuma queixa. Sim. Certo? Ok. Agora, tem uma coisa acontecendo na sociedade hoje em dia que eu vejo muitas, acho que todo mundo vê, né? O uso de celulares e computadores por longos períodos. Isso. Uma tela pequena jogando videogame, seja videoguinho, ou no tela de computador. Todo mundo trabalha com computador hoje em dia. E isso causa um prejuízo, realmente. Sim, olha só. Principalmente com criança, né? Lembrando assim, a criança que fica muito tempo no computador, primeiro, ela mantém uma convergência por muito tempo, o olho olhando para perto, ele converge para perto. Isso pode causar até estrabismo convergente. Eu já operei uma criança... Estrabismo convergente tem um sentido de estar olhando o tempo todo. O tempo todo, né? Então, fortalece muito o músculo reto medial e acaba tendo uma convergência. E depois a criança olha para frente e vê duas imagens. Então, eu já tive um caso de uma criança, um pré-adolescente de 14 anos de idade, que passou 4 ou 5 dias direto no celular. Quando foi ao consultório, estava vendo duas imagens, com desvio convergente. Isso não reverteu, não com tampão nem nada, eu tive que operar. Fiz uma cirurgia de estrabismo. Existe cirurgia corretiva para isso? A cirurgia e, como tem umas reuniões na Escola Paulista, e lá disseram que isso cada vez mais frequente, adolescente pegando isso, sobretudo. Lembrando que o olho da gente, nossos olhos, você nasce enxergando tão bem como anda e fala. Você não enxerga absolutamente nada. O olho está anatomicamente perfeito. Todas as estruturas estão ali, né? Córnea, esclera, está tudo bonitinho ali, já feito. Mas não desenvolveu nem a parte muscular, nem a parte sensorial, que é a retina lá atrás, onde tem os receptores de imagem. Isso ainda não desenvolveu, isso vai desenvolvendo aos poucos, né? E para o olho desenvolver, tem que entrar luz, que aí transforma o impulso luminoso em impulso nervoso que vai para o cérebro. Esse desenvolvimento é aos poucos. Então, qualquer coisa que possa interferir nesse desenvolvimento, isso causa um prejuízo visual. Quando se fala em celular, que você está falando agora em criança, principalmente, é que o olho ele vai crescendo, né? Sim. E para ele parar de crescer, a parte branca do olho, que é a esclera, que é feita de colágeno, precisa de sol, né? Energia solar. E crianças que ficam muito em apartamento, o olho acaba ficando elástico, estimulando a miopia. E outra coisa, criança que fica muito tempo no celular, olhando no celular, a musculatura que fica acomodando a imagem para perto sofre um estresse. E depois, quando a criança olha para longe, essa musculatura não relaxa para deixar a imagem nítida. Então, ela se comporta como míope. Então, já tem um estudo dizendo que, em 2050, 50% da população mundial será míope por causa do uso do smartphone. Então, voltando dentro desse assunto que o senhor falou, existe uma idade que não se deve usar, lógico, falando aqui, assim, existe uma idade que diga assim, não se deve nem pensar em dar um celular para uma criança, 4, 5 anos, uma coisa, o olho está em desenvolvimento ainda? Até 5, 6 anos de idade, o olho, a retina está em desenvolvimento, quando está cada vez mais os receptores de imagem se desenvolvendo. Então, se possível, você evitar, sobretudo smartphone, que quanto menor a fonte, pior, né? Sim. Então, é lógico que a criança depois não pode ficar fora do mundo sem usar celular, mas tem que ter uma regra para isso. A regra hoje você pode dar para um adolescente ele ficar 20 minutos no celular, ele descansa 5 minutos, depois ele volta. Esse descanso é olhando para o longe, não lendo nada disso. Ele tem que dar uma folga para a musculatura do olho, para que não haja nenhum prejuízo. Nós já estamos falando em musculatura ocular. Isso. Então, vamos lá. Eu trabalhei bastante tempo, eu ainda uso celular e trabalhei bastante tempo com computador, ainda uso computador. Eu me lembro, na época, existiam uns exercícios para você fazer durante... Parar o que estava fazendo, parar de olhar para a tela, olhar para longe. Isso. É para justamente a musculatura... A musculatura não entrar em estresse, né? Olhar para longe que ela relaxa. E você olhando muito na tela, primeiro que você pisca menos, você vai ter sintomas como queimação nos olhos, sono, astenopia, dor de cabeça, porque você ficou sem piscar.
porque você pisca 40%, 50% menos quando você está focando. Nossa! Você pisca menos, o olho resseca. Dá uma síndrome no olho seco, né? Porque você fica muito tempo ali, né? E aí vai evoluindo, vai chegar na miopia. Vai chegar. Porque eu conheço crianças de 6, 7 anos com diagnóstico de miopia. Sim. Por causa do celular. O celular estimula a miopia, né? E você vê se isso não for cessado, vai aumentando a miopia. A miopia é uma coisa que cria dependência, né? Então, óculos e tudo. É que eu vejo casos que o celular virou babá. É um sossega-leão, né? Virou babá. Então, você vai numa festa, a criança dá um celular para ela ficar quietinha. Então, eles acostumam, fica quieto, dá o celular, deixa ele que ele fica ali. Mas o prejuízo é dele, coitado. Não, pensa bem, além da visão, a gente tem que pensar outras coisas. A criança não socializa, a criança... A parte cervical da criança fica ali no celular, isso é prejudicial também, né? Deveria ter uma regra, né? Hoje o pessoal está mais atento para isso, me parece, né? Mas assim, ainda muito estrago já foi feito, né? Muito estrago já foi feito. Você vai sentir lá na frente. Né? Caramba. Existe uma idade ideal para uma primeira consulta de uma criança no oftalmologista? Sim, quando ela nasce. Não é com o oftalmo, mas na maternidade com o pediatra principalmente. Já é perceptível ali? É o teste do olhinho. Teste do olhinho? É para saber se a estrutura do olho, se a imagem está indo lá para trás ou não, através do reflexo vermelho. Então, tem um oftalmoscópio, que é um aparelhinho, que você aproxima e você vê o reflexo lá atrás. Se está tendo reflexo, a imagem está entrando e está voltando. Então, está legal. Tudo bem. Pelo menos o teste do olhinho está perfeito. Isso nós estamos falando de bebê? De bebê. Está lá de bebezinho. Está lá no berçário. Berçário. Não recebeu alta ainda da maternidade. Lá já se faz isso. A gente fala o teste do pezinho. Pezinho, do olhinho, que é obrigatório, hein? O teste do olhinho é obrigatório. Né? Aí você vê, você está com reflexo, está tudo legal. Se não tem o reflexo, pode ser alguma coisa está interferindo na entrada da luz. Então pode ser uma catarata congênita, uma alteração na córnea e principalmente uma doença chamada retinoblastoma, que é o tumor maligno mais frequente na criança. Entendeu? Que é muito sério isso, né? E tem que ser diagnosticado com precocidade, porque se for diagnosticado um tempo antes, tem 90% ou mais de cura. Agora, se deixar isso para lá, isso vai crescendo e aí se pode dar metástases, pode comprometer a vida. Aí esse pior diagnóstico ali no berçário, ele é irreversível, tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Tem que ser levado ao oftalmologista, né? O bebê tem que sair de lá já com uma orientação. Para ir ao oftalmo para consultar. Né? É reversível? É reversível? Depende qual que é a causa do teste do olho. Se é uma catarata, por exemplo, é reversível, você opera. Se é um retinoblastoma, você vai tratar com quimioterapia e outras coisas que hoje tem para se tratar, com fotocoagulação. Então, o interessante o pediatra olhou, não está com reflexo, oftalmologia. Ou está na dúvida, oftalmologia. Não é? Agora, tem uma criança que nasce, você falou, você está com o teste vermelho bonitinho. Quando ela deve ir ao oftalmo? Aos 6 meses. Por que aos 6 meses? Porque o olho, ele tem a motilidade do olho, o movimento conjugado do olho, ele é um pouco bagunçado até os 6 meses de idade. Okay. Então você olha, a criança pode estar estrábica, ela não é estrábica, ela não tem ainda uma maturidade da parte muscular, nem da parte retiniana, né? Então isso é normal. Depois dos 6 meses já não é normal a criança estrábica. Por isso que tem que levar ao oftalmo para ele averiguar isso. Depois, com 1 ano de idade, depois aos 3 e aos 5, 6 na pré-escolar. A pessoa nasce estrábica ou pode ficar estrábica? Ou pode ter os dois casos? Pode ter os dois casos. A criança pode ter um estrabismo fisiológico, a gente chama, né? Não pode ser, é diferente com a criança. Se olhou, a criança está sempre com o olho para dentro, é diferente. Se a criança está hora para dentro, hora não, até os 6 meses, ainda é normal, né? Mas se a criança está com o olho sempre para dentro, ou sempre para fora, está um estrabismo manifesto, então aí não, aí tem que se procurar um especialista. E para isso tem cura? Para isso tem cura, e tem cura até uma certa idade, hein? Porque você manter uma visão boa dos 2 olhos, manter a fusão de imagem, até os 2 anos e meio, 3, depois você não consegue mais. Você pode até colocar o olho no lugar, mas uma hora ele vai enxergar com um olho, outra hora com o outro, nunca com os 2 juntos.
Então, a cirurgia para manter a visão com os 2 olhos ao mesmo tempo se dá até aos 3 anos. Por isso que é importante, precocemente, você olhar e levar ao oftalmo. Então, vamos lá. Existem adultos estrábicos. E adultos estrábicos. Ok? Que já passaram, já são adultos, tal. Esse tipo de situação não tem correção? Tem correção. Grande hipótese. Existe o estrabismo no adulto, que uma hora ele está estrábico, outra hora não. É o intermitente. Esse, você opera, ele mantém a visão dos 2 olhos ao mesmo tempo. Dá tudo certo, a parte sensorial fica boa, tem fusão. Agora, aquele adulto que já era estrábico, ficou sempre estrábico, olho para dentro ou para fora, está sempre estrábico, a cirurgia ela é apenas estética. Só estética? Né? Estética. Dito estética, na minha opinião, a palavra estética não caberia aí. Acho que estética é você melhorar o teu nariz, alguma coisa assim. Okay. Seria uma cirurgia corretiva. Mas não vai estabelecer visão binocular. Ele vai ao cinema 3D, mas não vê 3D. Olha que curioso. Quer dizer, para quem olha para a pessoa, nem vai perceber. Veja, fica o olho centradinho. Tá normal. Mas ele tá olhando para a pessoa, ou com um olho ou com o outro, nunca com os dois. Então, agora... Olha, eu adoro fazer podcast, porque é incrível. Eu descobri agora que uma pessoa que é estrábica, operada ou não vê 3D? Não vê 3D. Um estrábico não vê 3D? Não vê. O estrábico que tinha um estrabismo manifesto, olhava, ele está sempre estrábico. Okay. Esse não vê 3D. Esse não tem fusão de imagem. Não tem como ele ter 3D. Né? É verdade. Quando é explicado é entendível, mas para quem agora, se alguém dizer para mim que o estrábico não vê 3D, para mim não teria explicado. Agora é uma informação interessante, curiosa, mas é bem interessante. Olha, eu já escutei tanto nome de problema ocular. Sim. Que existem vários tipos de problema de visão, né? Sim, vários. Como é que diferencia isso? Existe uma gama de problemas, né? E, por exemplo, tem uns problemas que são mais frequentes, né? Além dos problemas de vício refracional, pessoa que é míope, hipermétrope, astigmata, isso que é o mais comum, que vai no consultório, com óculos resolve. Tem outros problemas, por exemplo, são problemas que são comuns em crianças e problemas que são comuns no adulto, né? Criança tem que se ater ao estrabismo, né? Essas são coisas que aparecem mais na criança. No adulto, são doenças como catarata, degeneração, hoje, que está se falando muito nisso, degeneração que você tem um envelhecimento lá da retina, que é o motor do carro nosso, né? Dos olhos, né? E um envelhecimento precoce da região central, que é a mácula, que se chama doença macular relacionada à idade, que dá a partir dos 50 anos, e quem causa isso é a idade mesmo, né? É um envelhecimento precoce. Diz que nós estamos vivendo a menor idade, eu pelo menos, né? Eu questiono um pouco isso. Quem fala isso é o dono da farmácia. Né? Exatamente. Eu já falei que parece que... Agora não, graças a Deus que eu me cuido bastante, mas às vezes eu vejo gente na farmácia para estar no supermercado. Sim, né? Enchendo cestas e cestas de... É uma coisa complicada. Agora, o senhor me levou a uma outra questão. O oftalmologista não é só receitar o óculos. Não. Você tem muitas intervenções. Tem subespecialidade dentro do oftalmo. Não é só, perdão, mas é que às vezes pensa assim, oftalmologista, preciso de óculos, vou no oftalmologista. Mas às vezes não é o óculos. Não, esse não é nem o principal problema dele. Né? Olha. Então, o importante ele ir na oftalmo. Né? Por isso que ele quando se fala, vou comprar óculos na farmácia. Isso. Né? Eu vou usar o óculos que é um quebra-galho. Isso vai prejuízo à minha visão? Não é que vai causar um prejuízo imediato à sua visão. Esse óculos, ele pode até acontecer que é um quebra-galho enquanto você não vai no oftalmo. Você perdeu o seu óculos, por exemplo. Mas lembrando que esses óculos, ele tem o mesmo grau de um olho do outro e eles apenas aumentam o tamanho da imagem. É uma lente, né? É uma lente de aumento, né? Sim. E você deixando de ir no oftalmo, usando esse óculos, você deixa de saber se você tem catarata, glaucoma principalmente, fazendo um exame oftalmológico, esse tipo de atitude faz com que você não tenha a prevenção de outras doenças oculares que são mais importantes do que o próprio óculos, né? Tá vendo? Não é? Às vezes a gente acha que o óculos vai resolver e o problema não está nem no óculos, né? Não é nem o óculos. Então, resumindo,
Esses óculos que se vende por aí, camelô, farmácia, geralmente para leitura, porque não existe óculos para estrabismo. Não. Só lentes, que são os óculos de farmácia ou de camelô mesmo, vende bastante e tal. O uso deles não é saudável. Não é saudável. Porque um grau pode ser diferente do outro, né? Então, e outra coisa, às vezes a pessoa vai comprar um óculos e compra um óculos, ela precisa de 1 grau apenas, né? E compra um óculos de 2,5, 3, e tem que ficar aproximando a imagem, né? Depois o olho com isso, a musculatura acaba relaxando. E depois ela não vai conseguir usar o óculos mais de 1 grau, ela vai depender desse óculos de 3. Outra pergunta interessante. Quer dizer, vamos numa situação, perdeu o óculos, sim. Ok. Preciso ler, não sei o quê, não vai dar tempo de ver meu grau. Vou lá e compro, aí pego uma bulazinha lá, estou lendo bem e tal. Aí fica com aquilo. Se esse grau estiver errado, sim, isso vai causando consequências, porque o olho vai acostumando... Pode causar alguma consequência se você deixar de ir ao oftalmo. Na verdade, é um quebra-galho. Você depois tem que procurar um especialista, né? Porque se ela tiver astigmatismo, o óculos não conserta isso, né? Não melhora isso. Então, não pode deixar para lá, porque o sujeito vai no oftalmo pensando, vou usar óculos, mas o óculos é o de menos, como a gente falou aqui. São doenças que são primordiais, que às vezes vão te levar a uma perda visual mais tarde, porque você não deixou isso de lado. Incrível. As pessoas não... É tudo pela praticidade, né? Pela rapidez, pela facilidade. Eu vou aqui, compro ali, resolvo. E só que está gerando problemas lá na frente. E essa história de um cara precisar de 1 grau, acha só um de 2,5, isso o olho acostuma com 2,5. Sem dúvida, né? Acostuma. E você vê que ele fica dependente desse óculos de 2,5, que depois com 1 grau, que poderia sanar o problema dele, ele não consegue, né? Não consegue. Eu estou realmente... Estou até surpreso, porque é lógico, a gente não é da área, não entende, mas assim, as variáveis... Acho que é a primeira vez que eu faço essa pergunta, né? Nem todo mundo que vai para o oftalmologista sai de lá com óculos. Não é... Você pode ter um outro problema, não é o óculos que vai resolver. Sim. É igual ir no médico e não receber a receita. O médico não me passou nada. Pois é. O cara sai frustrado. Esse médico não é bom. Esse não é bom. Não me passou nem o remédio, caramba. Você não precisa. Não fez um raio-x. Não fez um raio-x, não me pediu. Vai lá, mediu minha pressão. Fala, você tá bom, vai embora. E o cara sai de lá achando que não tá. Cirurgia a laser. Eu estou com um nome aqui que eu salvei. LASIK. É a cirurgia refrativa que fala, né? É refrativa. Vamos tentar melhorar essa... Porque assim, o olho tem alguns procedimentos que você pode tomar para sanar a miopia, o astigmatismo ou a hipermetropia, né? O olho que se faz muito é a cirurgia a laser, que você vem na córnea, tá aqui até a córnea, essa parte da frente aqui. Vamos para o olho. Isso aqui, opa, para aqui. A córnea, que é essa aqui, ó, né? Essa córnea tem uma curvatura, né? Okay. E, por exemplo, o míope, ele tem o olho maior do que deveria ter. O diâmetro antero-posterior é maior. Então, como é que vai fazer para deixar de ser míope? Você vai esmagar aqui para ver se... Não, o que você faz? Faz o laser aqui para achatar a córnea, para a imagem incidir na retina. Então, você está diminuindo, entre aspas, né? O diâmetro antero-posterior, achatando a parte central da córnea. Diminuindo a miopia, é isso? Diminuindo a miopia. Então, o LASIK que você falou é uma técnica cirúrgica que você tira a abinha da córnea, não perfura, tira só a abinha, faz o laser e recoloca a abinha no lugar. Não dá ponta nem nada, né? Então, é uma técnica cirúrgica, né? Tem PRK, tem outras técnicas, mas o LASIK é uma técnica que é muito feita, que você tira a estrutura, você queima, você está queimando, tanto que fica um cheiro de queimado, como você vai dizer, parece frango queimado, porque mesmo? Isso aqui é proteína, colágeno, né? Sim. Então você queima e recoloca a tampinha em cima. Né? Barbaridade. Normalmente dá certo, né? Mas tem que ter indicação para isso, tem que ter uma curvatura ideal, uma espessura ideal, 1 grau ideal, né? Isso, se tiver nos conformes, aí é legal. Tá? Cirurgias para hipermetropia, ao invés de você queimar o centro, você queima mais a periferia, para deixar a córnea mais bicuda. Né? Então,
Então, você pensa de maneira diferente. Então, cada cirurgia tem uma maneira de você pensar, entendeu? Hoje tem outras coisas que você pode usar para diminuir a miopia, por exemplo. Hoje tem até lente de contato dura, que você dorme com a lente para esmagar a córnea. De manhã você tira a lente, fica com a visão boa durante o dia. À noite você volta a dormir com a lente. Mas eu acho isso aqui um pouco, assim, muito intempestivo para o olho, não acho isso legal, né? Entendo. Lembrando que para passar para a cirurgia, você tem que querer operar, não querer usar óculos realmente. Às vezes o lente de contato acaba suprindo o seu problema, tá né? Na minha lista aí, lente de contato suprime o seu problema, que hoje tem lentes mais modernas, né? Então a cirurgia seria uma ideia de que você passou por isso, não está satisfeito, não está contente e vai para a cirurgia, né? Deixa eu colocar aqui. Essas cirurgias são microscópicas? São microscópicas, bem microscópicas, né? Usado no laser, né? São microscópios, você só faz isso com microscópio. Agora, vamos falar um pouquinho de lente de contato. Tá. A lente de contato tem uma indicação para o multifocal, existe isso? Tem lente de contato multifocal. É uma coisa muito moderna, né? Uma lente que você coloca, você enxerga para longe, perto. Hoje equivale a um óculos. Equivale a um óculos, né? E as lentes de contatos hoje, elas estão bem fininhas, elas passam bem oxigênio, você fica o dia todo com a lente. E existem lentes hoje, as descartáveis, que tem descartável de 15 dias, descartável de um mês, e hoje tem a One Day, que é descartável de um dia. Você usa a lente, chega em casa, vai dormir, joga fora, no dia seguinte coloca a lente. Porque isso é uma coisa que não é tão antiga, mas o pessoal que usa lente de contato tem que ter uma higienização da lente, sim. tem que dormir dentro de um líquido, isso, ainda tem isso, né? Antigamente até esterilizava a lente. Esterilizava. Tal. Hoje os líquidos são antissépticos, né? Você pode usar sem problema nenhum. Aliás, você só usa o líquido, não precisa nem usar soro fisiológico nem nada. Só coloca no líquido, de manhã limpa com o líquido e recoloca no olho. Mas hoje, como tem essas lentes mais modernas, até a lente de um dia, que vem um monte de lente quando você compra, menos risco da infecção, porque você vai jogar fora. Você põe uma vez e joga fora. Quer dizer, compra lente por mês. Ela é por mês todo. Por mês, olha que coisa. Agora, a cor do olho, existe eu não sei se ainda fazem isso, lentes coloridas. Tem. Só para mudar a cor do olho. Sim. Seja o que for. Isso não é saudável, o risco da infecção existe. A lente colorida dá mais um pouco de trabalho, na minha opinião, né? Porque ela vai ter que ter sempre uma asepsia, a lente não tem band-aid, você tem que ter uma asepsia, você não vai... e essa lente, assim, ela passa menos oxigênio do que uma lente que não é colorida, né? Entendo. Então ela tem um tempo menor de ficar no globo ocular. Né? Então, não deve ficar muito tempo com a lente, deve tomar, por exemplo, 8 horas, tirar a lente. Né? Não é muito fisiológico assim, na verdade, para ser usado diariamente, você tirar para dormir e colocar logo de manhã, tem que ter um prazo menor. Eu estou percebendo que a oftalmologia realmente evoluiu muito. Sim. Muito, porque eu tenho memória da minha avó fazendo cirurgia de catarata, nós vamos chegar lá. Mas, assim... Eu estou comparando, me corrija, mas o olho como um corpo. Sim. Ele tem várias... estruturas. É um órgão muito sofisticado. Né? Um órgão complexo. É interessantíssimo. Agora eu entendo o seu interesse porque quanto mais se estuda sobre isso, imagino quantas coisas você já viveu nesse tempo todo de oftalmologia, como o olho é uma área muito interessante. Muito. É uma coisa assim, você vai para cá, vai para lá. Sempre tem novidade. Sempre tem novidade. É impressionante. Sempre tem novidade. Por exemplo, uma coisa que até tenho, eu vou confessar que eu tenho, óculos para dirigir à noite. Sim. Com aquelas lentes amarelas, não sei se você já viu isso. Você faz, ajuda, atrapalha, é bom. Ele não tem grau. Não tem grau. É que o comprimento de onda do amarelo, né, é um comprimento que incide bem na retina, então acaba tendo um pouquinho de mais nitidez demais, sobretudo na neblina, por exemplo. Neblina, exatamente, né? descendo a serra, aquela então, coisa. eu acho que você usar esse óculos nesses momentos, né, não é tão ruim. Tá? Ok, tá? Não é contraindicado, vamos dizer assim. Tá. Colírio. Eu entro em qualquer farmácia e compro qualquer colírio. Sim. Que critério se usa? Colírio para quê? Lavar o olho...
Tem colírios, várias marcas. Então, tem várias, por exemplo, principalmente colírios lubrificantes, que é o que usa. Tem lágrimas. Artificial, né? Isso. Então, os colírios têm que ter um cuidado, porque tem colírios que têm uma medicação para conservar o colírio, né? Um conservante do colírio, né? As pessoas às vezes não têm alergia àquele conservante. Então, hoje, para cada tipo de... você tem que ver se o seu problema da lágrima, né? Se é um problema que você não está tendo estabilidade da lágrima, se a tua causa da lágrima é que você está com uma... a lágrima é feita de gordura, muco e água, né? A glândula lacrimal que tem aqui atrás, você estimula quando você fecha o olho, estimula a fabricar a lágrima. E quem mantém a estabilidade da lágrima essas células que nós temos aqui, 30 em cima, 30 embaixo, que secreta gordura quando você pisca, que aí junta com a lágrima tem estabilidade. E às vezes a pessoa vai procurar um lubrificante que só trata da parte aquosa, mas não trata da parte da gordura que está faltando. Entendeu? Então, esse cuidado na lubrificação do olho, que colírio usar, deve, acho que, passar pelo oftalmo. Então, porque aí a gente entra na situação da automedicação, né? Isso. Porque você pode perguntar à farmácia, eu acordo todo dia com o olho vermelho. Sim. Aí alguém vai indicar lá, fala, usa esse colírio que é bom, lava olho, sei lá, como é que chama e tal. Mas não é assim, não é brincadeira. Não é. É igual tomar medicação, que alguém funcionou para alguém, não vai funcionar para você. Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho das doenças que virão. Nós estamos aqui conversando um pouquinho em off, e o senhor disse para mim que todo mundo um dia vai ter catarata. Sim, é o envelhecimento natural do cristalino. Só não então, vai ter quem vai morrer catarata antes, né? Um pouquinho para as pessoas. Catarata, que tipo de sintoma ela dá? A catarata dá um sintoma como se fosse uma neblina, um embaçamento visual, né? Um embaçamento visual, porque a luz que vai entrar dentro do olho tem que passar pelo cristalino, que parece um botão de camisa transparente dentro do olho, fica penduradinho dentro do olho. Passa por ali para incidir lá no filme da máquina fotográfica, no motor do carro, que é a retina. Então, ela tem esse trajeto. E o cristalino está no meio do caminho. Se o cristalino, ele é cristalino, tudo bem. Se o cristalino começa a ficar opaco, ele já interfere nisso, é como se fosse um vidro fosco. E isso vai acontecer em todo mundo. Só não vai acontecer se não tiver vivo, né? Mas vai acontecer... Não vou perder a chance. Catarata você vai ter, a não ser que você morra antes. Você vai ter. Vai ter. Catarata, glaucoma, são doenças... A catarata não se compara ao glaucoma. Nem todo mundo vai ter glaucoma. Sim, nem todo mundo vai ter glaucoma, né? Catarata é uma outra coisa. Tem uma carga genética para glaucoma. Porque catarata está ligada à degeneração e tal. O envelhecimento da lente e tudo mais. Né? Existe genética em glaucoma? Tem, a genética é fundamental. Tanto que numa família você vê que tem mais de um caso. Por quê? Olha só. Como eu falei, onde drena o líquido do olho, o ralinho que está ao redor, por exemplo, o seu nariz é parecido com o nariz do seu pai, da sua mãe. Sim. Se o seu pai tem glaucoma, esse ralinho que é mal feito no seu pai, onde drena, você pode também ter, você também ter o mesmo ralinho que ele tem e vai ter glaucoma. Por isso, numa mesma família tem mais de um caso. Né? Existe uma herança genética no glaucoma. Então, aqui, deixa eu aproveitar isso que você está dizendo. Se alguém conhece na família, parente direto, que já teve glaucoma, tanto o pai, a mãe, o avô, procura oftalmologista. Sim, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Procura porque o glaucoma tem referência genética. E, além disso, o glaucoma é uma doença silenciosa. E tem mais esse dado. Glaucoma é igual a hipertensão, não dá sinal, não. Não dá, é verdade. Não dá. Quando o glaucoma, o senhor vai me corrigir agora, o glaucoma pode levar a cegueira. Não tem dúvida. O glaucoma ele vai diminuindo o campo de visão até apagar. A pessoa percebe isso? Quando percebe é tarde, né? É verdade? A pessoa começa a ver que passou a pessoa do lado, ela não viu que a pessoa passou. Ela perde lateralidade. Ele perde o campo de visão, né? Então, vamos lá. Dentro de uma consulta normal de oftalmologia, Sim. o
o senhor, os seus colegas, eles fazem medida de pressão? É obrigatório. Faz parte do protocolo? É obrigatório. Além da medida da pressão, você vai olhar o fundo de olho para ver a característica, como que está a forma do nervo lá atrás, se tem um aspecto de sofrimento ou não, né? Porque o glaucoma, ele tem o nervo óptico, ele fica amassado para dentro, ele chama escavado. Então, o aumento dessa escavação chama a atenção do oftalmologista, além da pressão ocular, entendeu? Além da história familiar. Olha, fica aqui pelo menos 3 informações. Primeiro, glaucoma pode ser genético. Segundo, glaucoma não dá sintoma. Terceiro, glaucoma leva à cegueira. Então, eu já tinha falado aqui numa outra convidada, no caso foi uma dermatologista, sobre a rotina dos seus check-ups. Né? Todo mundo faz check-up, coração, neurológico, dor na coluna, blá. Tem que incluir no seu check-up, principalmente a partir de 50 anos, Sim. Não é isso? A visita ao oftalmologista, pelo menos anual, é muito? De 6 meses a um ano, no máximo. De 6 meses no ano. Então, assim, tem que incluir na sua lista. Não é só na queixa que você vai se queixar, você vai fazer seu check-up. Também na prevenção. Porque eu mesmo aprendi aqui outro dia que você tem que fazer consultas anuais, pelo menos, de dermatologia. A mesma coisa vale para a oftalmologia. Outro dia eu aprendi aqui que você, quando vai fazer uma tatuagem, devia ir primeiro num dermatologista para ver se ali não tem uma pinta. Sim, que vai ser tampada pela só, tatuagem. isso. E pode ser um câncer, pode ser Sim, alguma coisa grave. Exatamente. É muito interessante. Então, assim, não adianta, senhores. A vida hoje, do jeito que a gente leva, com as informações que a gente recebe, a quantidade de luz, imagens pequenas, forçar a vista, aquela coisa toda, exige cada vez mais a prevenção. Porque, às vezes, quando a prevenção não acontece, a solução não existe. Já é tarde demais. E, no caso do glaucoma, que me pareceu que mais me assustou, a consequência é a cegueira. A catarata se resolve. Isso. A miopistrabismo pode melhorar, mas a catarata resolve, Sim. mas o glaucoma... Leva a perda visual, né? E o glaucoma está associado a alguma doença, por exemplo, diabetes e glaucoma está associada? Diabetes e glaucoma? Não. Está mais associado o diabetes à catarata, né? O diabético, ele tem alterações no corpo inteiro, né? Sim. Alterações da microangiopatia diabética, isso, né? Mas não no glaucoma, não nesse ralinho que eu falei. Uhum. Não, né? Então, mas lembrando, o diabético, assim, ele pode causar no fundo de olho alterações de vaso sanguíneo, aumentar vasos novos, chama neovasos, num glaucoma, num diabetes bem avançado, e isso causar depois uma vascularização da parte escolorida do olho, chama íris. Aí vai dar um glaucoma secundário. Aí é outro tipo de glaucoma causado pelo diabetes que descompensou o fundo de olho e levou ao aumento da pressão ocular. Quer dizer, não tem uma ligação direta. Pode ter uma ligação indireta. Indireta, né? Ok. Agora, dentro dessas questões de... vamos falar de etenia. Existe uma prevalência em pessoas de olho mais claro para olho mais escuro em relação a desenvolver algum tipo de doença? Isso, as doenças degenerativas, doenças, normalmente, o glaucoma mesmo, o olho mais claro sofre mais. Sempre sofre mais, né? E esse acompanha um olho mais bonito, mas que sofre mais na oftalmologia, olho claro, né? Entendeu? O uso de óculos escuros. Óculos escuro desde que tenha filtro, né? Para raio ultravioleta, UVA, UVB. Não adianta você ir lá e comprar um óculos do camelô que não tem filtro. Porque aí o que acontece? Você coloca o óculos escuro, a pupila vai dilatar, porque você colocou o óculos, e vai entrar mais raio ultravioleta, porque não tem filtro no óculos. Então você tem que comprar um óculos, se possível, numa ótica, que tenha uma garantia que tenha filtro UVA, UVB. Né? O óculos escuro, lembrando que uma doença chamada degeneração, que acontece muito da retina lá atrás, né? Degeneração relacionada à idade, macular, que é a área principal da retina, chama mácula,
depende muito de você usar óculos escuros para proteger a mácula, proteger o envelhecimento dessa região, né? E isso é importante. Além da alimentação, que tem vitaminas, que tem outras coisas que melhoram essa região da retina, protege o antioxidante. Nós vamos falar de vitamina, de alimentação hoje. Isso. O óculos escuro é fundamental nessas doenças, assim, a proteção. Bom, então, outro detalhamento aqui na informação do Dr. Almir. Óculos escuro comprado, tem muita falsificação, ok? Tem. Vamos ser sinceros aqui. Então, existe óculos de marca vendido em camelô, falso. Esse óculos pode ficar bonito para ir para a praia. Só que ele está facilitando, porque ele aumenta a pupila, né? A pupila, ele dilata a pupila, porque está escuro, e aumenta a incidência, e facilita a entrada de raios ultravioletas que vão te causar prejuízo. Nossa, sem dúvida, né? Prejuízo como catarata e doenças da retina, né? A gente... É engraçado, né? Eu entendo perfeitamente as pessoas que usam óculos escuros, compõem o visual com óculos escuros e tal, mas leve a sério, não como acessório também, mas como algo que está te protegendo. Né? Ele não cai bem, bonito, não sei o quê, pagou barato, porque os óculos são muito caros. Sim. Os óculos de grife são caros, mas existem óculos baratos, com preço acessível, com carimbinho lá de proteção UVB. Agora, é aquela história. A vaidade, às vezes, traz consequências. Exatamente. Né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, parece até que a gente vai falar de nutrição. A alimentação ajuda, previne, melhora as condições oftalmológicas? Não tem a menor dúvida, né? Porque vitaminas, por exemplo, que a gente fala, né? A gente não fabrica vitamina. Você vai buscar a vitamina, né? É verdade. E no olho não é diferente, com qualquer parte do organismo, né? E nos olhos, a vitamina preponderante, que é importante, a vitamina A, o complexo B, a vitamina C, a vitamina E, né? E outras substâncias também que são importantes, que é por exemplo, a zeaxantina, né? São substâncias que são importantes para evitar envelhecimento da retina, né? São substâncias antioxidantes. Então, a vitamina A, a vitamina C são importantes no desenvolvimento e na prevenção de doenças. Eu achei que vitamina C era bom para prevenir a gripe. Não, também né? é bom. E agora, a gente não consegue repor a vitamina através só dos alimentos, né? Não, às vezes não. Porque precisa comer muito daquilo. E às vezes, se você, por exemplo, se a pessoa tem uma degeneração, ou tem alguns tipos de degeneração da retina. Tem degeneração mais grave e outras menos grave, né? Da mácula, né? Tem degeneração grave que tem que fazer tratamento mais intempestivo, injeção no olho, aquilo tudo, né? Injeção no olho, injeção para diminuir os vasos sanguíneos, né? E a consequência daquela região. E levam à perda visual central. E tem a degeneração seca, que você detecta e pode transformar em úmida. Para isso não acontecer, você toma um complexo vitamínico, como você falou, com luteína, com zeaxantina e com vitamina A, vitamina E e tudo mais, né? Isso como prevenção. Então, quando você for oftalmologista, eu vou falar aqui, estou na frente dele. Procure falar sobre alimentação. Isso. Né? Talvez você tenha passado por um clínico, ou sei lá, feito alguns exames e apareceu algumas deficiências de vitamina que todos nós temos. Porque a gente não consegue resolver toda a nossa demanda, porque algumas vitaminas nem são produzidas pelo corpo. Sim, ou deixam de ser produzidas. Então, dentro da consulta oftalmológica, o assunto alimentação faz parte. Parece surpresa para alguns, talvez, para mim está sendo um pouquinho, mas precisa mesmo. É incrível. As vitaminas que o nosso corpo produz, ou deixa de produzir com o tempo, ou não produz mais, seja o que for, é importante repor. Você está protegendo não só os olhos, mas a parte geral do corpo. Isso. O grau usado no óculos, por caso de um astigmatismo, seja o que for, vicia, ele vai sempre aumentar? Não.
Não, o que vicia é que você está enxergando bem, você quer sempre o óculos, né? Sim. Mas no uso da correção óptica, ou não uso, não aumenta o grau. Né? O que, por exemplo, se você tiver um clone igual a você, tá. Né? São duas pessoas iguaizinhas, Sim. né? Sim. Vitelínicas, igualzinho. E você tem 2 graus de miopia e a outro tem também 2 graus de miopia. Um fica 1 ano sem usar o óculos, o outro também 1 ano. Ele vai ao oftalmo, quem sabe os dois tenham 2 graus, a mesma graduação. Só que aquele que usou o óculos estimulou a visão, a retina com uma imagem melhor. Então a acuidade visual dele, com os 2 graus que ele vai ter, é melhor do que o outro, porque não estimulou. Entendi. Entendeu? Isso vale para o astigmatismo também? Também, para astigmatismo. Quer dizer, então assim, é aquela coisa que alguém tem um diagnóstico de astigmatismo, o seu colega, o senhor mesmo, receita um óculos com X graus. Sim. E não é para o mesmo olho no mesmo grau, muitas vezes. Sim. E aí ele vai trocar de óculos mais para forte e para frente ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Entendi. Quer dizer, essa história que óculos... Se você não usar óculos, você vai aumentar o teu grau? Não. É verdade? Olha que interessante. Não. Então, vamos lá. Um paciente foi lá ter um diagnóstico, 2,5 de graus para astigmatismo. E saiu de lá e não comprou óculos. Não comprou óculos. Voltou 6 meses depois, vai estar com 2,5. Ele pode 2,5 ou pode ter mais, mas não porque ele não usou óculos. Não porque ele não usou óculos. Porque tinha que ter mesmo. Entendeu? É incrível. É muito interessante. Eu estou bastante impressionado e eu acho que isso que eu falo para vocês, né? A ideia do podcast Zé Café é trazer informação de qualidade. De qualidade. Informação que as pessoas não têm, às vezes, conhecimento. E existe um médico muito famoso hoje em dia, chamado Dr. Google. Ele não é o melhor lugar para resolver esses problemas. Infelizmente, eu estou sentado em frente a um oftalmologista aqui, com 33 anos de experiência. Ele está contando coisas para nós aqui que eu, não sei quantas pessoas vão assistir esse podcast e não conheciam. E é muito aprendizado. Hoje associamos nutrição com oftalmologia. Estrabismo pode ser corrigido. E o estrábico não vê 3D. Não sabia, eu acho que ninguém sabia. Então, doutor Almir, eu não sei se eu consegui traduzir toda essa área. Eu não tinha ideia que a oftalmologia era uma área tão interessante e que tem tantos problemas. Eu vou aproveitar que me veio um insight. Eu já vi gente falando em raspagem do olho. Raspagem do Raspar, olho? Parecia uma coisa que... Não, assim... Perdão, o termo talvez esteja errado. Existe raspagem quando você tem tem uma carninha que te fala, né? Chama pterígio, que é um tecido hialino que dá aqui na parte interna, normalmente, né? Que vai até a córnea, né? Isso. Então, a pessoa... A indicação de se tirar isso é quando isso tem muito sintoma, fica aquele olho vermelho sempre, porque tem muito vaso sanguíneo. É quase um cisco, vamos mal comparar. Uma caninha que dá aqui no cantinho. Incomoda. E esse pode se raspar, porque é anestesia local, né? E você passa a lâmina ali, você raspa mesmo, você tira, você faz uma raspagem e corta. Mesmo. Isso, você corta, né? Ou quando esse pterígio está chegando até a área visual. Né? Então, aí tem indicação mesmo de você retirar. Entendi. Né? E a última questão, que é um pouco delicada, para quem não sabe, eu não vou dizer que eu não sabia, mas eu não tinha detalhado isso. Existe câncer nos olhos? Existe. Existe câncer nos olhos, que são mais comuns na criança e no adulto. Né? Mais comuns, dependendo... na criança... Tem um câncer chamado retinoblastoma, né, que se dá até os seus... Tem que ser detectado até os 2 anos e meio, 4 anos de idade, que é um câncer que é muito perigoso porque ele compromete a vida. E tem que ter uma atitude logo. E se tomar uma atitude com precocidade, 90% tem cura. Então, nós falamos um pouco sobre isso, vamos voltar a frisar. O senhor falou uma idade para pegar tempo...
Precocemente, 2 anos e meio. Até 2 anos e meio de idade, 3 anos, que depois disso complica o tratamento, né? E compromete muito a vida da criança. Então, dependendo do tamanho e do local onde se dá esse retinoblastoma, é muito perigoso, né? Você vê na mídia, quando saiu do Thiago Leifert, que jogou, acho que esse rapaz foi ótimo falando isso, um caso... né? Foi expor isso, acho que chamou a atenção de muita gente, com certeza curou muita gente com isso, né? Que bom. Né? Que bom, né? Então, o que aconteceu com a filhinha dele, e é um caso grave, isso é na criança. No adulto, existe um melanoma, por exemplo, que se dá na parte interna do olho, na coroide, que também compromete a visão e também pode comprometer a vida, né? Então, senhores, oftalmologia tem a sua grande importância no seu check-up. Bom, doutor Almir, nós estamos encerrando aqui esse podcast. Eu vou deixar a sua última participação. Se eu quiser mandar algum recado, as suas redes sociais vão ser divulgadas, seu consultório, tudo isso. E olha, bela entrevista. Entrevista não, belo papo. Eu sabia que ele era bom. É isso que eu trouxe ele. Não é? Eu selecionei a dedo do Dr. Almir porque eu sei que ele é bom. Dr. Almir, fica à vontade para o encerramento do senhor. Primeiramente agradecer, espero ter contribuído de alguma forma, muito, né? Lembrando que a visão, como eu disse, ela vai desenvolvendo com os anos, né? E se crianças com 5, 6 anos pré-escolares, deve-se, sem dúvida, fazer exame de acuidade visual. Eu acho que porque a criança, às vezes, ela enxerga de um olho bem e do outro ruim, para ela tá bom, né? Então, acho que, sobretudo nessa idade, redobrar a atenção. E procurar sempre oftalmologistas de 6 meses a 1 ano no máximo, né? Ok. Tá bom? Tá bom. Bom, senhores, eu estou encerrando aqui mais um podcast Zé Café, pedindo sempre aquele padrão: compartilhem, sigam, divulguem, sugiram, comentem, peçam novos assuntos, porque é esse o sentido do podcast Zé Café. Então, aqui estamos encerrando mais um podcast Zé Café, e quinta-feira, hoje sobe um podcast, não, quinta-feira sobe um podcast, e vamos continuar mantendo essa linha de qualidade de informação. Muito obrigado, até a próxima.